Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Daniel da RoboBolsa. Nesse vídeo eu vou explicar para você como fazer uma configuração com stop pequeno, com R$ 1.000 ou menos de R$ 1.000, numa conta pequena. Eu recebo essa pergunta quase todos os dias. A gente recebe e-mail, WhatsApp, perguntando: eu quero começar com R$ 1.000, qual que é a configuração? Então sempre eu falo que a gente não pode mostrar a configuração de robô. A CVM proíbe isso. A gente não é consultor financeiro. A gente disponibiliza o software que instala no MetaTrader Robô para você operar na Bolsa de Valores. Então, a gente não pode colocar um parâmetro que é assim, assado, para você operar. Isso é proibido. Não é possível. A gente pode dar dicas. Tem dica nos vídeos que a gente manda quase todos os dias. Aqui na nossa área de membros, a gente tem o passo a passo para poder configurar o robô. Só que nas configurações do robô que você vê, às vezes tem lá stop de 1.500, 2.000, 3.000. E muita gente pergunta como fazer configuração com menos de R$ 1.000 para que seja segura. Então nesse vídeo eu vou explicar exatamente isso. Como fazer essa configuração para você aí operar pequeno, mas eu vou mostrar também as ressalvas disso, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Uma regrinha que eu coloquei aqui. Para você operar com R$ 1.000 somente, você tem que entender que só dá para operar com um robô. Só se você tiver dois robôs que tem um stop de R$ 200, R$ 300, que é muito difícil encontrar. Mas eu sugiro somente um robô, focar nele. E eu acho que é melhor operar com o mini índice, porque o mini dólar ele é mais pesado. Um contrato no mini dólar é muito mais pesado que um contrato no mini índice. Então lá, primeiro, somente um robô no mini índice. Outra coisa importante, regra básica, médias longas é mais conservador, tende a ser mais conservador. Eu vou explicar aqui no passo a passo nos vídeos como fazer isso. Então a média longa, o que seria? A média 7 é uma média muito curta. Então a média longa acima de 15, 20. Então a gente vai mostrar aqui com média 25 no mini índice, para você poder operar mais tranquilo, tá? Reentradas longas. Então aqui você já sabe que o nosso robô ele faz aumento de posição, ele tem reentradas, que isso corrige o trade. Se não pegar de primeira, ele vai para o aumento de posição e ele consegue ter um renda assim, uma lucratividade bem melhor com reentradas, tá? Pode ter reentradas mais longas, porque você com reentradas muito curtas, você precisa de várias. Entradas longas, você vai ter poucas reentradas e assim o seu peso do stop vai ser menor. Tudo é baseado no stop. Tem gente que fala assim: olha, eu estou ganhando aqui na conta demo durante 3 dias, 5 dias. Só que eu perguntei qual o stop, a pessoa não sabe qual é o stop. Então não dá para operar assim. A primeira coisa que você tem que saber é quanto você pode perder. É a primeira coisa que você entra em qualquer investimento da sua vida. O que você pode perder? Você vai abrir um negócio. Quanto que você vai botar dinheiro e quanto você pode perder de dinheiro se você quebrar o negócio? É a mesma coisa. Quanto você pode perder de dinheiro quando você entra numa operação? Isso é regra básica. O Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele fala isso no livro dele. Ele fala assim, um caso que ele conta no livro dele, que é quando ele investiu na Coca-Cola. Ele colocou lá, se não me engano, agora é 4 bilhões de dólares na Coca-Cola, lá em 1970, por aí. Aí, todo mundo fala, mas você colocou muito dinheiro. Ele fala, não, eu só poderia perder, foi 1 bilhão, eu só poderia perder 60 milhões de dólares. Ele botou 1 bilhão, pensando que se ele perder 60 milhões, ele vai, ou seja, 6%, ele vai sair da operação. E aí, com o tempo, passou lá um ano, não sei quantos anos, não lembro, mas ele ganhou 4 bilhões, o dinheiro dele foi. Então, de 1 bilhão, foi,
Quantos por cento a mais? 200%, 400%. Então, isso que é um bom investimento. Ele sabe quanto que ele pode perder e quanto você pode arriscar. Então, é muito importante. Você pode, por exemplo, no mês ganhar com R$1.000, pode ser que você consiga 2, 3 mil reais. Pode ser. Só que se você perder, quanto você pode perder? R$500, R$1.000? Pode ser que sim. A gente vai ver agora aqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seu stop. A primeira coisa, você tem que ir lá no vídeo tutorial da planilha de stop para calcular, eu vou mostrar aqui, para você entender quanto você pode perder. Porque teve cliente, por exemplo, que tinha uma conta muito baixa, né? Por exemplo, uma conta de R$500, ele colocou um robô com stop de R$2.500. O que acontece? No primeiro aumento de posição, já chamou esse R$500 da conta e aí estopou a corretora. Não tem margem suficiente para operar. Então, aí o cara fala que não funciona o robô? Não, completamente errado. Você tem que ter a margem suficiente para poder aguentar a operação para você poder ganhar dinheiro. Tá? Então, esse robô ele tem aumento de posição, então ele requer uma margem, né, que seja necessária para oscilar o mercado para depois você ganhar. Tá? Então tem gente que fala, eu tenho R$500, não dá para operar com R$500. Não dá mesmo, é uma coisa muito difícil achar uma configuração, porque senão vai quebrar a sua conta. Então, e outra coisa, se você tem R$500, só pode operar com R$500, imagina você fazer um dos nossos planos, uma mensalidade, ter que pagar um valor, por exemplo, R$350 no mês, ou mais, dependendo de quando você vai ver esse vídeo. E aí você, com R$500, você paga 350, por exemplo, olha quantos por cento é da sua conta, né? É mais de 50, 60% da sua conta, só aí a mensalidade do robô. Então, não é o robô para pessoas que só tem R$200, R$500. R$1.000 dá para você testar o robô, ver uma configuração boa. Outra coisa que aconteceu, a pessoa chegou para mim e falou, eu tenho R$1.000, dá para ganhar R$100 por dia? Dá e não dá. Por quê? Porque você imagina o seguinte, você tem R$1.000, tem 22 pregões no mês. Aí você vai ganhar R$100 por dia, vai dar R$2.200, você vai ficar com R$3.200. Ou seja, você teve 200% de lucro. Qual investimento no mundo você tem no mês 200% de lucro? É quase impossível isso acontecer. É possível com o nosso robô acontecer? É possível ganhar sim. Tá? É possível ganhar. Só que, primeiro que eu não posso prometer, e outra coisa, no dia que você entrar com trade, você pode tomar stop. A gente vai fazer de tudo para que isso não ocorra. Você tem que fazer a melhor estratégia. Mas pode acontecer. Eu mesmo já aconteceu isso. Eu estou lá 10 dias testando uma conta demo. De repente, quando eu entro na conta real, é o dia de tomar stop. E para que você não saia da bolsa por causa disso, você tem que ter uma margem financeira suficiente para aguentar esse stop, para você continuar. Porque eu continuei. Eu fui lá, eu tomei esse stop, então não funciona? Não, claro que não. Depois o robô ficou 20 dias ganhando aí tranquilamente. Depois você toma outro stop e acontece. Então tem que pensar nesse gerenciamento financeiro. Então para pensar, às vezes, a porcentagem que você ganha no dia. Se você botou R$1.000, você ganhou no robô R$50, R$30, que é possível. Você imagina, você ganhou R$30 e só tem R$1.000 na conta. Você ganhou 3%. Qual o rendimento hoje que dá 3% no mês? Hoje a taxa Selic, as taxas estão menores no Brasil, 2020. E essa taxa, por estar pequena, né, muitos investimentos atrelados às taxas e tal do mercado estão dando muito pouco. Então hoje 3%, 4% está aí a taxa anual de inflação, também está por aí, vai dar isso. Se você colocar na poupança, não sei, vai dar 2, 3% ao ano. Se você colocar atrelado a essas taxas, né, vai dar 4% por ano. Então se o cara colocou R$1.000 e ganhou R$30 no dia, 3%, é muito dinheiro, muito dinheiro. Então se ele colocou R$10.000 e ganhou R$300 no dia, é muito dinheiro. Tá? Então você tem que pensar na porcentagem, tá?
para você crescer o seu dinheiro e sempre pensar nela. Agora, você tem R$1.000, você quer triplicar o valor dele, é possível. Só que é muito arriscado, porque você está sempre colocando o total dinheiro da sua conta em risco. Então você tem que tomar cuidado. Se você tem lá R$1.000, você tem um stop de R$450, você tem 2 stops. Eu sugiro você ter 2, 3 vezes mais na sua conta o seu stop. Então você tem lá, por exemplo, um stop de R$500, pelo menos R$1.500. Por quê? Vários fatores. Para ficar tranquilo quanto à sua margem financeira, tá? Também tem corretora que você tem 70% da sua conta quando estiver utilizando, eles te stopam e aí você vai pagar um absurdo de corretagem de taxa, R$10 por contrato, por exemplo. Eu já paguei, eu já fui stopado pela corretora algumas vezes. Nossa, é a pior coisa do mundo, tá? Porque às vezes você ia até ganhar, né, se esperasse mais tempo, mas por quê? Alguns anos atrás eu não calculei o stop direito, tomei aí o stop da corretora, acabou voltando depois o mercado onde eu queria, eu iria ganhar, mas a corretora me estopou. Então o erro de cálculo que eu quero mostrar para vocês, que você não pode cometer. Eu já cometi todos os erros possíveis nessa estratégia e eu estou mostrando passo a passo para você não cometer o mesmo erro e para você ter lucro a longo prazo. Tá? Não é totalmente simples, mas também não é totalmente difícil você operar com o nosso robô. Você tem que entender todas essas etapas, ver todas as videoaulas para entender o passo a passo. Tá certo? Então, vamos aqui para a estratégia. Tá? Então, você já entendeu um pouco dos conceitos iniciais, eu vou mostrar aqui o passo a passo. Então, você vai entrar com poucos contratos, vai começar com um contrato, você pode repetir na reentrada um contrato, eu vou explicar. Você vai calcular o stop sempre, que eu vou mostrar aqui a planilha, e quantos stops você pode ter. Então, primeira coisa, você vai colocar lá na nossa área de membros, tem esse indicador distância para a média, que ele te ajuda a você entender o mercado do que está acontecendo, das entradas que você pode ter. Vou te explicar aqui, ó. Isso tem na nossa videoaula, tá? Você pode ver lá. Então, você vai configurar aqui, ó, média 25, close exponencial e aqui valor absoluto. Níveis, eu vou colocar aqui, ó, média 25, vou começar com 200 para a gente ver o que acontece. Então, aqui, o que acontece aqui? Ó? A gente tem um gráfico do mini índice aqui, vou colocar aqui só para observação, média 25, tá lá no gráfico lá em cima lá, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui no nosso indicador, distância para a média, tem essas duas linhas aqui. Ou seja, neste momento aqui, iria o robô entrar, se você colocar uma entrada de 200 na média 25, certo? Então, aqui, ó, se você ver aqui, eu vou colocar aqui, ó, níveis 200. Só para observar aqui o mercado. Olha lá, o deslocamento é 200. Então aqui no indicador ele mostra que aqui entraria o robô. Olha só, igualzinho aqui em cima. Ele entraria. Ele entraria aqui, ele entraria aqui, né? Ele entraria aqui, se bater o take profit, ele entraria de novo, por aí vai. Então aqui você pode ver que aqui, ó, ele entraria aqui. Então você pode ver nesse indicador quantas vezes entraria o seu robô. Tá? Então ele entraria muito ou pouco. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 200, mas eu vou colocar 220. Que é mais conservador aqui, ó, 220. Time frame de 1 minuto, tá? E vou colocar aqui também para observação sua. Tá? Então, o que acontece? Ele entraria aqui, ó, eu gosto de operar depois das 9h30, que o mercado já saiu do gap bastante, né? Já está mais normal. Então, aqui, ó, ele entraria aqui, tá? 220. Entraria na venda aqui também? Entraria. Agora, quantos de take profit eu poderia colocar? A gente tem que testar. Mas, se a gente tem aqui uma média longa, a gente pode até colocar um take profit de 50 pontos, pelo menos 35 pontos.
Então, por exemplo, aqui tem, vamos colocar aqui, ó, 200 pontos, entraria aqui, vamos colocar 100 pontos, dá para colocar, porque, ó, aqui, entrou aqui, 100 pontos, pegaria no gain. Aqui, entrou, voltou 100 pontos? Sim. Aqui entrou, teve aqui uma distorção lá para cima, voltou 100 pontos? Sim. Então você está vendo que fica mais fácil, assim, ó, entrou aqui, voltou 100 pontos? Sim. Então dá para você colocar uma estratégia de 100 pontos. Aqui à tarde não recomendo. Para você que tem pouco dinheiro, opera até no máximo 2 horas da tarde. 1 hora, no máximo até as 2. Pode colocar até meio-dia se for mais conservador, porque oscila mais o mercado. Depois à tarde fica mais lento. Então aqui, ó, entrou aqui, depois teve aumento de posição, talvez sairia aqui. Aí depois no final do dia caiu, mas não é recomendado. Tá? Já dou a dica para você. Então aqui, por exemplo, ó, vamos analisar. Aqui tem no indicador, aqui entraria aqui, voltou 100 pontos? Sim, gain. Aqui entraria, voltou 100 pontos? Sim, gain. Aqui, ó, também, vamos ver aqui, ó. Que dia várias operações foram feitas. Aqui, 10 horas da manhã, voltou 100? Sim. Só que aqui entrou, comprado, teve que aguentar 1000 pontos. Depois voltou. Ok, gain. Então, nesse indicador, você vê que você pode escolher um pouco menos agressivo para você operar com conta pequena, para ser mais viável para você. Se você diminuir essa distância da entrada, fica mais agressivo. E você não quer se expor muito financeiramente com conta pequena. Então você entra mais conservador, ou seja, mais distância da média, uma média mais longa com distanciamento. Então vamos supor que a gente está colocando aqui 220, que vai entrar algumas vezes no dia, tá? E eu quero colocar até meio-dia, por exemplo. Aqui a gente está em setembro de 2020, contudo, se você olhar em setembro de 2019, o mercado está muito mais lento do que agora. Então, se você está vendo esse vídeo em dezembro, por exemplo, é mais lento o mercado, ou seja, você pode diminuir o número da entrada. Está 220, de repente vai ser 180. Porque 220, às vezes, em dezembro, não vai entrar nenhuma vez no mercado. Às vezes. Porque a volatilidade, ela altera com o passar do tempo. Por isso que não existe uma configuração que vai servir para sempre. A gente tem uma configuração boa para aquele momento. E como que a gente olha isso mais ou menos para a gente saber? Eu sempre dou dica quanto a isso, range diário, volatilidade e tudo mais. O que você tem que fazer? Tem aqui o filtro ATR, que tem no nosso robô também, o filtro ATR. Então eu vou colocar aqui para você ver o filtro ATR, o que ele significa, né? Então, por exemplo, vou colocar um nível aqui 150, 300, 600, tá? Só para você entender aqui um pouquinho. Então aqui, ó, vamos olhar aqui um tempo maior. Pronto. Aqui, ó. O que é esse filtro, esse ATR, né? Ele mostra volatilidade. Tá? O que é volatilidade? É quanto o mercado se movimenta. Vou ficar aqui uns 20 dias. Time frame de 1 hora. Tá? Então, o que significa isso? Se você vê que, por exemplo, agora, nesses últimos tempos aqui, ó, no mês 7, no mês 8, está mais volátil do que o mês 7. Então, o seu range diário, o que é? O seu stop, ele tem que ser maior. O espaçamento do stop tem que ser maior. Se o stop é maior, você pode colocar as reentradas com a distância maior, tá? Para você ter um financeiro não muito alto no stop. Então você pode perceber que, por exemplo, aqui no mês 9, a volatilidade está maior que no mês 7. Então isso, se você olhar o ano passado, você vai ver que tem essa questão de volatilidade estar menor. Então vou ver aqui se a gente consegue observar. Olha só o que acontece. Tem aqui a volatilidade, vou colocar aqui 14, ok. Vou colocar alguns números para a gente ver aqui a volatilidade. Isso aqui são marcadores.
Aqui, ó, tá aqui embaixo. Vou colocar um marcador maior aqui, ó. 1.500, 3.000. Vamos ver o que acontece. Pronto. Então, o que acontece em análise aqui para você entender? Que aqui teve o coronavírus, caiu a bolsa, 50% aqui da bolsa caiu. O que aconteceu? Volatilidade enorme. Olha aqui o ATR. Volatilidade gigante, porque os candles aqui gigantes, 10 mil pontos no dia, hoje está 2, 3 mil pontos por dia. O que aconteceu? Volatilidade alta, sua configuração precisa estar diferente. Agora, para você entender, nesse momento a volatilidade está aqui, ó, 2.200, aqui ó, a média diária, 2.200 pontos no mini índice. Agora, vamos observar aqui ó, em dezembro, volatilidade 1.200, ou seja, muito baixa. 1.200 está baixa. Se você colocar a mesma configuração aqui para dezembro, capaz de nem pegar a sua posição, você nem ganhar dinheiro, porque aqui a gente quer um distanciamento da média grande e aqui não. Aqui a gente tem uma distância menor da média. Você imagina, você colocar aqui uma média, aqui é o gráfico diário, tá? Então aqui tem um mercado mais lento, né? Depois teve o corona aqui, e aí agora está aqui ainda um pouquinho forte. Então aqui, olha, vamos olhar aqui, ó, dia 30/8, ainda também está no mesmo patamar do ano passado, olha que interessante. Tá? Agora, no ano passado, dia 25/9, está aqui o mercado com volatilidade de 1.300 a média dos últimos dias aqui, neste mês, só que aqui está 1.200, 1.300. Então, se você colocar essa configuração que você usa nesse mês aqui, nos últimos meses aqui, não vai dar tanto lucro, vai entrar pouco, pode ser que tome stop. Então, essa é a grande diferença, tá? Então, aqui, por exemplo, volatilidade baixa no ano passado, do mês 9 até janeiro. Baixa, mais baixa do que agora. Então, isso você tem que saber, que é super importante. Aqui já no mês 4, volatilidade mais alta no ano passado. Então, se você está vendo esse vídeo em dezembro, a configuração aqui é muito diferente, mas isso que eu vou ensinar para você. Entender a lógica para você operar em qualquer momento. Isso que é importante, você tem que entender como funciona o robô para você operar. Então você pega aqui, nos últimos tempos, a volatilidade está lá, 2.000 pontos. 2.000, 2.500, até 3.000. Isso que está acontecendo aqui, a média do dia. Aqui em dezembro, a média está lá, 1.200. Então, é muito diferente a entrada, certo? Então, isso é muito importante você saber para configurar bem o robô. Mas, vamos lá, eu estou ensinando você o passo a passo para você configurar. Então, você já viu nesse indicador que é muito importante, que a gente tem aqui do distanciamento da média, que tem na nossa área de membros, que você vê poucas entradas que tem. Então você descobre aqui as entradas, 220, por exemplo, vai ter poucas entradas. E quanto que ele volta para dentro? 100 pontos? Está ótimo. Então isso a gente vai testar. Não quer dizer que vai dar lucro. A gente tem que testar no backtest. Então você vai vir no backtest, tá? Tem um botãozinho aqui em cima. Você vai exibir. Aí, aqui a gente vai colocar todos os parâmetros aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, hoje é dia 14/9. Vou colocar somente para a gente estudar isso daqui. Mas você tem que fazer pelo menos de um mês para ter mais garantia de sucesso. Dia 7 até o dia 11, tá? Eu vou colocar aqui, dia 7 foi feriado. Eu vou colocar o seguinte, dia 31 até dia 4, pronto. Segunda a sexta-feira. Tá? Dia 31/8 até dia 4. Tá? 31 também é rolagem, tá? Não recomendo operar no dia de rolagem. Porque rolagem, o mercado ele pode oscilar muito e direcional. Então tem que tomar cuidado com isso, bastante cuidado. Não opera.
é mais seguro, para você ainda que tem conta pequena. Então, mais uma vez, eu vou mudar aqui a data. Dia 24/8 até dia 28. Pronto. Aqui fica mais seguro. Porque dia 31 em rolagem não é bom operar. Dia 7 foi feriado. Então, eu quero pegar uma semana inteira aqui. Tá? E vamos começar a nossa configuração. Win, cifrão N. Ok. Botei aqui, ó, R$1.000. BRL. Digita isso. Se não tiver aqui. E todas essas configurações eu ensino nos outros vídeos. Não vou focar nisso hoje. Vou resetar aqui meu robô. Então, meu robô é isso daqui. Vem assim, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa. É a média 25 aqui. Ok. Tudo certinho. Para quem tem conta real, tem que colocar aqui a sua configuração aqui do e-mail. Ok. Número mágico, ok. Tudo isso eu ensino. E eu não vou focar isso aqui neste vídeo. Já ensino nas outras videoaulas. Então, não vou mexer nada, barra 1. Porque quando você entra num trade, se a ordem não consumir, no minuto seguinte, 1 minuto seguinte, ele sai. Ele cancela a ordem. Tempo entre as ordens, vou botar 1 aqui, também para quando o mercado está rápido, para uma segurança. Ok, retorno da média. Então, vou colocar aqui, ó, 1 minuto, time frame de 1 minuto. Aí eu vou colocar período 25, porque é o que a gente fez aqui, né? O indicador é 25, correto? 25, a média, exponencial, ok. Filtro TR não vou colocar por enquanto, vamos ver se precisa. Tá? Média móvel, aqui é um parâmetro aqui também que a gente não vai usar. Saída por distância, não vamos usar por enquanto. Não vou colocar limite de ganho nem de perda. Não vou mexer na margem. Vou mexer aqui no horário. 9h30. Vamos começar 9h30. E por segurança, 12 horas. Tem que ter 12, 2 pontos, 00. Não pode colocar 12 aqui. Tem que botar 2 pontos, 00. Fechar 5h30. Se a operação estiver aberta, né? Porque senão a corretora vai te fechar, vai te stopar e não é bom isso. Você vai perder dinheiro. Aí o que é o seguinte aqui? O stop de loss global. Ou seja, aqui, quanto de stop você pode aguentar para a sua operação ter sucesso? O que eu indico? Qual que é o range diário que está ocorrendo ultimamente? Eu falei que era em setembro de 2020, por volta de 2.000 a 3.000 pontos. Então, você pode ter aí 50%, 60% disso. Né? Vamos supor, até 3.000, 50% disso é 1.500. Então, é seguro 1.500. Pode ser que você está lá em dezembro, tem 1.200 de range. Olha só, o mercado ele oscila 1.200 só. Se você colocar 800, tá ótimo. Pode ser que funcione muito bem. Só que nesse momento está oscilando mais pelo fato aí que teve o coronavírus, a bolsa está mais oscilando. Mas eu acredito que em 2021, depois não tendo crise nenhuma, vai voltar a oscilar igual 2019, mais lento. Então isso daqui muda muito. Você não tem uma configuração para sempre que funciona, como eu já falei. Você tem que entender isso. Se o mercado está oscilando aqui, ó, entre o topo e fundo, 2.000 pontos, 3.000 pontos, pega metade disso, ou 70%, 60% disso. Então isso é um macete que eu quero dar para você saber mais ou menos quanto configurar. Só que tem que fazer teste também, eu vou ensinar aqui para você. A entrada a mercado pode ser distanciamento. A gente analisou que os níveis aqui é 220 pontos, né? Então a gente põe aqui a distância, 220. Aí, para você operar pequeno, contrato de 1. Take profit, eu falei que volta 100, né? Porque aqui você analisou que bateu na média, voltou 100. Quase todos aqui, ó, estão voltando 100 facilmente. Então você pode botar 100 pontos, que é bastante ponto, e ganha bem. Take profit na pedra, pode colocar assim, porque ele manda uma ordem contrária, né? Para você sair naquele preço exato,
tá? Isso tudo eu explico nos outros vídeos. Operar fora no túnel, ok. Continuar operando no stop. Se tomar um stop, você continua operando naquele dia? Sim ou não? Assim, naquele dia não. Quando assim, você toma um stop, ele precisa voltar na média, para dentro da média móvel, para dentro desse túnel, né, que faz, para depois operar novamente. Se você quiser limitar a perda do dia, você coloca aqui, né? Você põe ali no robô perdas para entradas. Então você perdeu, por exemplo, R$500, você coloca 400 aqui, o robô não entra mais. Se você perder R$500, porque já perdeu 500. Se você colocar, se perdeu 400, não entra mais. Então você já perdeu 500, acima de 400 não entra mais. Isso tudo eu explico nos outros vídeos. Então, você pode colocar aqui, operar no stop, não, porque se o mercado despencar 4.000 pontos, que pode acontecer, você vai tomar um stop, só que aí depois ele tem que voltar para dentro desse túnel, para dentro da média, ele tem que voltar para dentro desse túnel para começar de novo. Ele volta para dentro e sai de novo, aí que ele entra numa operação. Porque isso evita que se o mercado for 5.000 pontos para um lado, você toma um stop, você toma 3 stops ao mesmo tempo. Então, não é legal isso. Então você pode colocar, continuar operando no stop? Não. Se o mercado for diretamente forte para um lado, você toma um stop só, aí o mercado, quando ele voltar mais ao normal, quando ele voltar para a média móvel, para dentro do túnel, ele vai continuar operando. Então eu vou colocar aqui não. Agora aí que está a questão de muita gente. Como que eu faço as reentradas? Então basicamente é o seguinte, eu coloquei aqui o robô, a entrada, coloquei 220, isso não altera o stop, porque é a entrada. Vou colocar um contrato gain, 100 aqui. Então vou ganhar R$20 se bater meu gain aqui. E, geralmente bate mais de 90% a primeira entrada. Então, você imagina, você ganhar de R$1.000 na sua conta, você ganhar R$20, você ganhou quantos por cento? Já ganhou, né, 2%. Né? Então é bastante dinheiro, na verdade. Se você vê que é a porcentagem do ganho, é bastante, é muito mesmo, 2%. Dá 4 meses, 5 meses de poupança, talvez. Não sei quanto está dando. Mas vamos lá. Aumento. Agora, o que você tem que fazer? Distribuir os seus aumentos de posições em 1.500. Então, aqui, primeiro você vem na planilha e calcula isso daqui para depois você testar aqui no backtest. Então, de forma bem conservadora, eu vou colocar o seguinte, ó, o primeiro aumento de posição vai ser 400 pontos, vamos ver se funciona. E aí eu coloco um contrato. Qual que é o stop que acontece aqui, ó? R$520, tá? Eu posso até colocar aqui uns 50 pontos para ganhar. Agora, eu vou colocar aqui, ó, 600 pontos e mais 2 contratos, R$720. O que acontece? Você tem que saber. Da entrada inicial, aqui imagina o seguinte, 220 é da entrada, esse aqui não muda o valor do stop, você pode ver lá, não muda, tá? Aqui no stop é 1.500, você digita só aquilo que está amarelo aqui, as células amarelas, tá? Aqui você tem o stop em reais, que vai dar. Aqui, stop total significa 220 mais 1.500, que significa, da média móvel, vai ser o deslocamento 1.720 pontos. É bastante. Às vezes o diário está dando 2.000 pontos, então ele aguenta bastante a oscilação. Então aqui, R$720, tá? Aí eu tenho 2 contratos aqui, ou seja, aqui está 400 e 600. E esses dois juntos, R$1.000. 1.000 pontos de distância, quero dizer. De 1.000 pontos para 1.500, 500 pontos. Ok. Pode ser que funcione. Então, a gente coloca take profit 100, depois a gente diminui e na última a gente quer que saia de qualquer jeito, sem tomar stop. Então, eu só ponho 5 pontos, para a gente sair rápido do trade. Então, aqui, R$720, eu vou fazer esse teste. Depois eu posso até colocar aqui, ó, 1.200 de stop
E pode ser que funcione, porque né, o mercado, quando você está com a média móvel alta e deslocamento bem alto, 220, ele já deslocou bastante o preço, então ele já conta que, por exemplo, 300 pontos, 200 pontos já deslocou, então ele já melhora o nosso stop, ele já fica mais longe o stop, né? Para oscilar. Então eu vou testar aqui ó, de modo bem assim, tranquilo, ó, 1.300, quanto seria? R$560. Vou mudar aqui, qualquer coisa a gente volta para 1.500. Vamos ver se funciona. R$560. Então vamos lá. 220, 1.300 de stop. 1.300 de stop. Vamos testar. Pode ser que funcione, pode ser que 1.500 funcione melhor. Aumento 1, 400. Distância, 400. Volume, 1. Profit, 50 pontos. Tá? Depois, 600. A reentrada, 2. 600. Então tá aqui, ó. 600. Volume, 2 contratos e 5 de take profit. O que acontece aqui? A gente pode repetir a primeira entrada 1 em 1? Podemos, é até melhor. Para poder você né, ter um preço médio aí tranquilo, bom. Então aqui, ó, 4 contratos somente você está operando. 4 contratos, você precisa de R$100 na corretora para a corretora que cobra R$25 por contrato de margem. Então é extremamente baixo. Né? Hoje em dia, para você operar é tranquilo, tá certo? Então veja bem. Vamos fazer o backtest agora. Eu já configurei todo o robô. Agora a gente tem aqui modo visual. Eu vou tirar o modo visual. Para você rodar mais rápido o robô aqui no teste, tira a linha de entrada e tira o gráfico aqui, que é o painelzinho. E você dá um iniciar, ele vai rodar nesse dia 1/8. Opa, aqui eu coloquei... eu coloquei 1/8, não. É dia 24/8 até dia 28/8. Tá? Vamos testar. Lembrando que é bom você testar um mês, no mínimo. Então aqui ele vai fazer as operações. Olha o que está acontecendo. Vamos ver se é bom essa configuração. Tá? Então, dia 24 operou. Dia 25 aqui, ó, operou dia 25. Então está calculando aqui. Vou dar um pause aqui até acabar. Voltando aqui, a gente fez o backtest, demorou 1 minuto. Tá? Agora, olha o que aconteceu. Olha que maravilha. A gente colocou R$1.000 em 5 dias úteis, ganhou R$400. Então você ganhou 40%. É claro que se você colocar R$100.000 e fizer isso, vai ganhar 40 mil, não é recomendado. Porque você vai arriscar muito dinheiro. Você está arriscando aqui R$560, ou seja, 56% da sua conta, para ganhar 40% da sua conta em 5 dias. Porque a sua conta é muito pequena, é um robô só. Quanto mais dinheiro você tem, eu sugiro você colocar mais robôs ganhando pouquinho cada um. Porque assim, quando um perde, o outro ganha, faz uma média melhor. Agora, se sua conta está assim, pequena, é possível também você ganhar. Então, olha só, você ganhou R$400, você fez aqui nos resultados, rebaixamento máximo R$200, ele requereu R$200 de rebaixamento no seu saldo para ganhar o trade aqui, ó, R$200. Então foi excelente, você acertou aqui neste robô. Teve aumento de posição, tá? Rebaixamento máximo do saldo, olha lá. 2%, então o que é isso? Aqui, ó, quando aqui começou. Mas o mais importante é esse daqui, ó, 16%, R$200 e rebaixou. Tá? Então você vai ver perdendo no máximo aqui, nessa ocasião, R$208. Então foi excelente, posição vendida, posição com lucro. Quantas trades foram feitos? Tem aqui, ó, total de negociação, 44 trades. Então você ganhou R$400. Se você faz isso no mês, 400 vezes 4, né? 4 semanas. Então você fez R$1.600. Você fez mais de 100%, que eu não posso garantir para você que vai fazer o robô sempre isso, em um mês, mais de 100%.
Só que você arriscou 56%. Se você olhar a porcentagem. Então, quando você tem um dinheiro R$1.000, você tem um risco muito maior de colocar aqui, ó, 56% em jogo. Né? Então, vai fazer um impacto muito grande. Agora, você tem R$3.000, você ganhou R$400 numa semana, ainda assim você ganhou mais de 10% numa semana. Então, é excelente. Então, aqui uma configuração bem tranquila, que ele não exigiu nem esse stop de 1.300. Se eu colocar aqui 1.000 de stop, ele vai dar também lucro. R$320 de risco. Vou colocar aqui, ó. Porque ele não foi lá, tá? R$1.000. Só que é o seguinte, aqui é 1.000 pontos. O stop é 1.000 e aqui é 1.000, tá errado. Aqui, por exemplo, eu tenho que reduzir. Então aqui, por exemplo, é 300, aqui é 400. Por quê? Porque ele tem que ficar num range abaixo de 1.000 pontos. Tá? Então ficou 700. Então 700 para 1.000 pontos, eu tenho 300 pontos para eu poder mexer, para eu poder ganhar o trade. Então, ó, R$460. Se eu colocar aqui 500, dá também. R$420. Então vamos testar esse robô? 300 e 500. Vamos ver se ele dá. Agora eu vou testar 2 semanas. Vamos ver o que acontece. Ó. Do dia 17/8 ao dia 28/8. Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Tomamos stop no dia 17. Então a gente tem que entender por que tomamos stop. Então eu vou aqui, ó. Dia 17 eu vou mostrar aqui um gráfico, sim, um painel sim, e eu vou mostrar aqui no visual o que aconteceu dia 17 para eu poder tirar esse stop, fugir dele. Tá? Então vamos lá, vamos simular aqui. Tá? Então aqui o robô operando. Você vê aqui, ó, ganhou R$71. Agora vamos entender o porquê que ele tomou aquele stop ali. Ah lá, tomou um stop. Agora a gente vai para a análise aqui, ó. Tomou um stop. 317, mas já tinha ganhado. Tomou o stop que a gente calculou 420, mais o que ele ganhou no dia. Será que se eu colocar aqui, ó, 1.300, 1.400, ele vai ser melhor? Vai. Porque ele vai voltar depois. Então o que eu ganho? 1.400 stop. Perdão, aqui, ó. Tomou um stop de 1.000. Então eu vou colocar aqui 1.300. Vamos ver se ele toma stop. Aí eu posso alongar esse meu parâmetro aqui, ó. 1.300, vou colocar aqui os dois soma 1.000 até 1.300, então R$560. Então vou lá simular 400 e 600. Então 400, 600. Se eu colocar aqui um contrato somente, vai ficar muito ruim meu preço médio. Aqui tem um gráfico que ele mostra. Se eu entrar aqui com o meu preço médio está aqui, ó. Se eu colocar um aqui, meu preço médio fica lá embaixo, ficou horrível. Então eu tenho que colocar um 2 aqui para ele aguentar melhor o mercado. Então vamos para a simulação aqui, de 2 semanas. Vou tirar aqui um não, vou colocar não para ir mais rápido, tirar a visualização e vou colocar aqui no gráfico de 2 semanas. Então você vê que a configuração é bem tranquila, pensamento para você operar com a conta bem baixa, tá? Bem tranquilo e lucrativo. Você pode tirar aí R$500 no mês, 1.000 talvez, não sei, tem que testar. Tá? Então olha lá, tomou stop, vamos analisar o que aconteceu. Para analisar, você vem aqui no modo visual. Eu acho que é porque tomou stop. Porque o stop está curto, né? O stop está curto. Então eu vou colocar aqui 1.000 e... Opa, já tinha colocado... Aqui está errado. Aqui é 1.300.
Tá errado. Vou tentar de novo aqui, ó. $1.300. Aqui a soma dá 1.000. Então, entre 1.000 a 1.300, 300 pontos dá para o preço oscilar bem, né? Com 300 pontos. Um contrato, 1 e 2. Tomou stop. Então, olha só, eu não tenho a fórmula mágica. O que a gente tem que fazer? É testar. Então, por isso que a gente testa bastante, ó, 1.000, vou colocar aqui, ó, 1.500, tá? Vou colocar uma distância aqui, ó, 500 pontos. E aqui eu vou colocar 700 pontos. Não vou deixar 600. Espera aí, vamos ver. Tá, então vou dar um play aqui. Vamos ver o que acontece. O dia 17 ele está mais difícil de passar, né? Então você pode mexer também na entrada, tá? Você pode mexer na entrada. A entrada ela é importante também. Tomou stop de novo. Olha só como é que não é fácil. Porque você vê outros vídeos meus lá, parece que tudo é fácil, eu acerto de primeira. Não, não acerto de primeira. A gente tem que entender o porquê que tomou stop. Para isso, a gente vem aqui, ó, põe no modo visual, para a gente olhar, porque é mais lento o modo visual, para a gente olhar o que aconteceu que a gente tomou stop. Então vamos lá. Ele está ganhando no começo do dia, né? Legal. Depois ele pega um direcional forte. Olha lá. Entrou. Não bateu no nosso profit. Entrou. Nosso preço médio. Olha lá. Está aqui em cima. Tá? E o nosso stop ali, ó. Lá embaixo. E olha lá. O que aconteceu? Nosso preço médio está lá em cima. Chegou e bateu o stop, ó. Não deu sucesso. Não deu sucesso. Então aí, o que você pode fazer? Tem várias coisas. Você pode aumentar a entrada, falar, olha, eu vou entrar mais embaixo ainda. Então eu vou entrar aqui, ó, mais embaixo, tá? Vamos lá. Eu vou aumentar a entrada para ela ficar mais conservadora. Olha só. Vou colocar aqui, ó, 240. Tá? Aqui eu vou colocar 35. Para quê? Para sair mais rápido da operação. Se ele bater aqui o preço médio, né? Sai mais rápido. Agora vamos testar de novo. Então é assim que você testa a sua operação e vai colocando na planilha. Se eu tenho aqui, por exemplo, 500 e 600, ó, 500, ó, e com stop de quanto? 1.500, quantos que eu tenho aqui, ó? R$660. Então aqui, vamos ver se ele aguenta isso. Então aqui, neste teste, você pode perceber que também ele perdeu. Então vou ensinar para você como resolver esse problema, sendo que eu já fiz uns 3 testes aqui e deu loss. Então isso pode acontecer quando você estiver fazendo os backtests, não pode desanimar. A gente tem um método muito simples para você arrumar esse problema. Então aqui, por exemplo, eu coloquei dia 17, que é o dia que dá o loss. Então você faz assim, coloca um dia para frente, você vai colocar algoritmo completo lento, ou seja, vai fazer vários backtests, tá? Desliga esse painel para ficar mais rápido o teste. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alterar a minha entrada para, vamos ver aqui, ó, 240. Eu vou iniciar a minha entrada com 240. Eu quero fazer backtest, vários backtests, para poder achar qual a melhor distância, tá? Para que eu ganhe, para que eu tenha lucro naquele dia que está tomando stop. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 240, que eu começo, que já vai tomar stop, que você já viu. Eu vou colocar o passo 10, ou seja,
a cada 10 pontos vai somar para fazer o backtest. Então 240, 250, 260, por aí vai, até 400. O que ele vai fazer? Eu vou tirar aqui, ó, tem outro aqui também, eu vou tirar esse daqui, vou desativar. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai testar todas as entradas de 240 até 400 com o passo 10, são 17 simulações durante do dia 17 ao dia 18. Eu vou apertar iniciar, ele vai fazer todos esses testes e vai dar aqui em resultados da otimização. Isso vai mostrar qual é o melhor resultado da configuração para o robô somente nesse parâmetro de distância. Ele vai fazer todos esses testes aqui, nesses 2 dias. Isso vai me ajudar a ver qual que é o melhor parâmetro para eu ganhar dinheiro, ter lucro nesses dias com esses parâmetros. Então ele vai fazer vários testes aqui, são 17 testes, ele já fez aqui, é rápido. Por que é rápido? Porque são só 2 dias. Então, por exemplo, olha que interessante, já está saindo os testes, saiu 4 aqui, ó, 4 testes. Olha só, e é super rápido, porque são poucos dias. Ele vai me dar uma ideia de qual o melhor parâmetro para não tomar aquele stop. Então, olha que interessante, ó, 7 já foram, você clica aqui e volta. Então, o parâmetro 240 que a gente colocou, ele toma um stop. Então, perderia R$ 585. Esse parâmetro aqui de 280 já não tomaria stop. É claro que vai entrar menos o robô, mas não toma stop nesse dia. Então, isso te ajuda, esses testes, para você operar, melhorar as suas simulações, para você ter um backtest muito mais eficiente. Então, olha só. Ó, 280 está ganhando R$ 150. Tá? O DD é o drawdown. Quanto a sua conta abaixou para você ganhar esse valor? Ou seja, só abaixou aqui 5%, 6% quase, ou seja, R$ 60. De R$ 1.000, né? Fica um valor baixo. Então, olha só que interessante. Já está acabando. 16, rapidinho. Você pode fazer isso também, claro, no mês inteiro. Estou fazendo de 2 dias para tirar aquele stop. Então aqui a gente acabou a nossa simulação. Então olha que interessante, 270 o parâmetro, ele vai ganhar R$ 188. Se você apertar o botão direito, executar teste único, ele vai pegar essa configuração de 270 e vai colocar aqui 270, vai configurar aqui para uma só, desabilitada, otimização, e vai fazer o teste. Aqui ganhou esse valor aqui. Olha que interessante. Então ele já configurou 270. O que a gente faz com isso? Agora a gente vem num prazo maior. Então, por exemplo, do dia 17 ao dia 28, 2 semanas. Tá? Para um efeito aqui melhor didático. Então ele não vai tomar stop de dia 17 mais. Ele, claro, como a entrada está a 270, ela está maior, tá, do que, né, a gente tinha configurado começado 200, que a gente tomou vários stops. Então agora a gente está corrigindo a nossa rota, é isso que você tem que fazer, corrigir. E nosso stop aqui, ele não muda em nada, porque nosso stop aqui, ó, 270, aqui ele não muda, porque a entrada, ela não faz a diferença aqui para o aumento de posição. Então aqui a gente tem 500 e 600, dois contrários, então tem R$ 660 só de stop. E é um robô interessante, porque você imagina o seguinte, olha o que está acontecendo aqui, ó. No dia 19 já está ganhando R$ 300, olha só que bacana. É um robô vencedor, está aparecendo que está vencedor, que ele não vai tomar stop. Então você espera a simulação estar pronta, rapidinho aqui, 2 semanas, depende da sua máquina, é claro, tá? O dia 17 ao dia 28. Eu vou pausar aqui para a gente retornar. Olha o resultado que teve, excepcional, resultado excelente, porque
Lucro líquido total, R$ 939, ou seja, quase 100%. Só rebaixou aqui do saldo, ó, drawdown, R$ 38, ou seja, as operações, as primeiras operações foram excelentes. Não teve nem aumento de posição, provavelmente, porque só baixou R$ 38, ou seja, nesse verdinho aqui que está acontecendo, para depois ganhar. Então ele acertou quase tudo aqui, tudo de primeira, tá? Então não teve super seguro robô com R$ 660 de stop. Em 2 semanas ganhou R$ 1.000. Imagina, R$ 500 por semana, R$ 100 por dia de média, mais ou menos. Então foi uma configuração excelente, operando às 9h30 até meio-dia. Claro, você pode fazer mais otimizações aqui para você testar. De repente, o take profit maior dá mais dinheiro. Então você tem que fazer o que você pode fazer? Você vem aqui em algoritmo completo lento, coloca, tira a distância que você já achou boa, take profit começa no 100, compasso 10, termina no 200, por exemplo. Você vai fazer 11 simulações, ele vai achar qual é o valor neste período que deu mais dinheiro e deu mais lucro. Claro que com o passar do tempo, isso vai sendo modificado. Então aqui eu fiz de 2 semanas, mas é importante você fazer de pelo menos um mês, tá? Para ficar mais consistente, porque em um mês você vai ter mais possibilidades o mercado de ficar diferente para você ganhar. Então, assim você consegue ter várias variações de mercado no mês para ser mais consistente. Você pode testar, claro, mais 3 meses, por exemplo. Pode, também vai ficar uma configuração boa, robusta. O que eu sugiro fazer é tomar cuidado com a época do coronavírus, da bolsa que estava despencando, que é a época de março, abril, maio. Porque a volatilidade estava extremamente alta, então nesse período você tem que ter configurações com stop muito maior. Agora o mercado ele voltou, ele está mais tranquilo, está menos volátil. Então não é que você vai colocar, como já expliquei, um parâmetro de um ano para trás que vai funcionar. Não, não vai funcionar, porque o mercado muda. E não é que o robô é ruim por causa disso, não. O robô precisa ser ajustado. E esse é o grande segredo para você ter sucesso a longo prazo. Fazer esses backtests do jeito que eu fiz agora. Em pouco tempo, quando você pega a prática, em meia hora você faz. Uma vez por semana você faz. Às vezes lá no final de semana você estuda aqui o robô meia hora, uma hora, você faz. Será que não vale a pena você ganhar um dinheiro muito acima da média e ter um trabalho ali de 1 hora numa semana, talvez 2 horas numa semana? É muito rentável. É um trabalho muito bom, muito tranquilo para você configurar o robô. Pode ser que no começo você demore horas, mas depois você vai pegar a prática e vai ficar muito fácil. Tem que ter uma dedicação. O robô, tem vários robôs no mercado e que tem muitas empresas que pode ser que dão uma configuração para você pronta. Só que isso é proibido pela CVM, ela não permite dar configurações prontas. Tá? A gente não é assessor, a gente é uma empresa que faz o software, o robô. Então a gente pode ser bloqueado, digamos assim, impedido de operar e de fornecer isso, se a gente ofereceu configurações prontas. Então essa configuração que eu estou mostrando é uma configuração de estudo. Se você colocar ela, pode ser que daqui a alguns meses não funcione mais. Se você colocar ela neste momento, pode ser que ela funcione alguns dias, algumas semanas, depois não funciona. Por quê? Sempre você tem que estar modificando isso, fazendo esses backtests, como eu ensinei aqui, para que otimize o robô, para que ele melhore. Se o mercado começar a ficar com 4.000 pontos de range diário, você tem que alterar seu stop um pouco maior aqui. Então é por isso que não existe uma configuração que funciona para sempre. Tá? O robô tem que configurar. Agora, se você tem uma configuração aqui no caso, vamos supor, um pouquinho mais de dinheiro, você pode ter aqui, por exemplo, olha, eu vou fazer uma configuração com um pouquinho mais de dinheiro, mais alavancado um pouco. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, eu quero com 3 reentradas. Eu vou colocar uma reentrada aqui de 200
Vou colocar depois de 300, vai ficar 500. Tá? Vou colocar um pouquinho maior aqui, 600. Vou colocar aqui mais 600. Pronto. Aqui, ó, eu vou colocar 2 contratos, 4 e 6. Pronto, já ficou 1.900 de stop, né? Já ficou mais carregado. Aí, o que eu faço? Eu vou configurar isso para você entender que quando você tem mais dinheiro, você pode ter configurações mais pesadas. Então aqui, por exemplo, vou colocar um take profit, vou tirar aqui, vou simular uma vez só, 150. É mais arriscado, porque 150 já demora mais para bater. 150 pode ser que não vai bater em 150 e vai ter um aumento de posição. Só que o meu aumento de posição ele está próximo, está 200. Só que eu tendo um capital maior, eu consigo aumentar aqui a posição, ó, 2 contratos, depois 4. Então aqui a reentrada 2, 4. Eu coloco aqui, ó, 50 pontos. Eu posso exagerar mais o meu ganho, 50 pontos. Opa, o volume aqui na verdade é 4, 50. Take profit, 200, 400, 600. Volume 6. Eu posso botar 8, porque é o dobro. E 5 para sair rápido. Então aqui ó, é o dobro, ó, R$ 2.200. Aqui não faz diferença o take profit no cálculo, tá? Então aqui, ó, só eu vou colocar para te mostrar. Se ele bater no primeiro take profit, ele ganha R$30. Se ele bater no segundo, ele vai ganhar aqui R$50 e por aí vai. Aqui eu tenho 1.200, então ele já tem R$2.000 de stop. Eu sugiro para você ter, nessa ocasião, ficar seguro, R$4.000 a R$6.000. E aí, vamos testar esse robô para ver o que acontece na mesma data. Vamos lá. Então aqui demorou 3 minutos para calcular. Então, olha só, deu mais dinheiro, R$1.410. Rebaixamento, R$300 somente. Então ele abaixou R$300 para poder ganhar. Então foi super tranquilo, super tranquilo. Por quê? A entrada aqui ela é muito conservadora. É 270. Se eu colocar uma entrada aqui com 220, ele vai entrar bem mais. Ele provavelmente vai ter aumento de posição, como você já viu, mas vai ganhar mais também. Agora, é claro, o risco é maior. O seu stop aqui é 2.200, 2020. Você vai ter um rebaixamento maior do seu saldo. Então, tudo isso influencia. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar 220. Então, 220 ele entra bastante. Tá? Ele entra muito mais na média 25. Sugiro para você começar com a média 25 para você ter a tranquilidade, porque ela entra menos com a distância, né, de mais de 200, como você já viu. E aí você vai ter uma tranquilidade maior. Então, é tudo proporcional. Claro que existem possibilidades que você vai descobrindo com o tempo de configurações melhores e tendo riscos menores. Então, ali o risco, eu tinha uma configuração de 600 e poucos reais, eu ganhei mais de R$1.000 ali, quase 1.000 em 2 semanas. Excelente configuração. Então, você pode testar bastante do jeito que eu estou fazendo aqui, e achar uma configuração ideal para você. Então, eu não posso te passar a configuração, como eu te falei, e o mercado também vai mudando. Então, toda semana é bom você estar modificando isso. Você está trabalhando muito bem essas configurações para você ter sucesso a longo prazo. Então, aqui você pode ver que 220, tá, já entra muito mais. Agora, olha que interessante o robô. Ele acerta todas as operações. Ele daqui, por exemplo, ó, rebaixamento. A gente vai mostrar depois no final da simulação qual foi o rebaixamento, que chama drawdown. E isso é importante você ver. Ou seja, ele abaixou aqui um pouco, porque ficou negativo um pouco o trade, para depois você ganhar. Super normal. Tranquilo. Então você está lá aqui, por exemplo, com R$ 1.673. Aí ele abaixou até aqui, ó,
mais ou menos aqui 1.448, ó. E aí depois ele deu o gain, porque teve aumento de posição às vezes. Então esse robô que eu estou te mostrando, ele é um robô mais conservador. Por que conservador? Porque ele entra mais seletivo, ou seja, ele precisa de distorcer mais da média móvel, ele ficar um pouco mais longe da média móvel para ele poder entrar. Então ele entra menos com 220, agora 270 entra menos ainda. Então é isso que você tem que descobrir. Você descobre a sua média móvel, que é 25, é uma média boa para começar. O distanciamento da média móvel, você vem com o indicador, você vem com os testes. E assim você depois vai simulando os aumentos de posições. Você pode começar com um aumento menor, depois ir espaçando. Então aqui, ó, 200, mais 400, 600 pontos da entrada. Mais 600, 1.200 da entrada. Para 1.500, tranquilo, 300 pontos, ele vai oscilar dentro de 300 pontos. Se pegar o último aumento de posição, vai ficar tranquilo. Então aqui, por exemplo, tem uma curva aqui, ó. Se você tem, aqui, ó, tem as entradas, né? Você vê aqui, ó, 270, depois mais 200, né? Fica 470. Então tem tudo aqui. Ó, entrada, tudo certinho aqui. Então fica bem tranquilo você operar dessa maneira. Você vem aqui no gráfico, você vê que o preço médio aqui, ó, o laranja é o preço médio. Tá? Então olha que interessante, no último aumento de posição, o preço médio vai para 1.096 pontos. Então tem no mini dólar também. Então, para você que tem um pouco dinheiro, assim, um financeiro menor, comece no mini índice, média 25, é bem tranquilo, suave, para você entender como funciona o robô. Agora, olha que interessante aqui, olha que maravilhoso, 2 semanas de teste, com rebaixamento do saldo, ó, fez, olha só, R$ 2.100, 2 semanas só. Você imagina no mês, faria 3, 4 mil reais. R$ 64 somente do rebaixamento do capital líquido aqui. Tá? 406 ele baixou, ou seja, esses pontos aqui verdes, ele só rebaixou R$ 406 no máximo. R$ 406 para ele ganhar. Então, se você aqui neste caso começou com R$ 1.000, você ganha mais. Só que aqui tem um grande problema. Depósito R$ 1.000, só que o seu stop é 2.200, 2020. Ou seja, você não pode operar com essa configuração com R$ 1.000. Você tem que operar no mínimo acima do stop que você tem. No mínimo. Mas eu recomendo que seja o dobro ou triplo, R$ 4.000. Ainda assim, você tem R$ 4.000. Em 2 semanas você ganhou R$ 2.100. Seria excelente. Você imagina, 50% da sua conta? Excelente. Mas se você tomar um stop, você vai tomar R$ 2.200, R$ 2.020 de stop naquele dia. E isso prejudica muito o seu financeiro. Por isso que você tem que operar pequeno. Você vai operar com uma configuração bem mais suave, tá? Muito suave, para você perpetuar com o robô, para você ficar mais tempo operando. Se você imagina tomar um stop, tem R$ 4.000, tomar um stop de 2020, você tomar 2 e o stop acabou a sua conta. Então, se você tem uma configuração, como eu tinha feito lá, vamos lá, vou voltar aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, R$ 720. Aqui funcionou muito bem. Você viu aquela configuração que eu fiz que deu R$ 1.000 quase de lucro. E o stop era R$ 560, R$ 600, por aí. Então é assim que você faz o robô com uma configuração muito baixa, um stop muito baixo, você ter sucesso. Com uma média móvel alta, de 25, por exemplo, com uma entrada alta também, para entrar menos no mercado, ficar menos exposto, para proteger o capital. Olha, 270 que a gente conseguiu.
tá? Stop 1.500, porque o mercado está oscilando bem. 500 de aumento de posição mais 600. Fica 1.100 para 1.500, dá para oscilar bastante o preço. R$660. Olha que maravilha. Você ganhou em 2 semanas 900 e poucos reais. Agora, você imagina, se você tem uma conta de R$10.000 e você coloca 3 ou 4 robôs desses. Você vai fazer em 2 semanas R$4.000. Quase. Né? Não seria ótimo? Você tem R$10.000 em 2 semanas você fazer 3, 4 mil reais, é excepcional o resultado. Só que a gente, claro, não podemos garantir isso. A gente vê aqui no backtest o que vai acontecer de diferente na conta real. O backtest, ele é perfeito, né? Ele entra exatamente no ponto exato. Na conta real, pode ser que dê um pouco menos, 10% a menos, 5%, 10% a menos, porque o mercado ele anda um pouquinho, oscila um pouquinho mais ou para menos, e faz com que você não ganhe exatamente igual ao backtest. Claro, cada hora o mercado oscila de uma maneira, mas o backtest ele representa quase a realidade. Também você tem as taxas, né? Você tem que pagar corretagem, tem corretora que não tem corretagem, tem que pagar emolumentos, taxas da B3, que é 0, alguma coisa, 0,3, se eu não me engano. Tá? É uma taxa bem pequena, mas talvez aqui de R$2.100 vai pagar R$100, R$150 de taxa. E ainda assim é exorbitante o valor de lucro que pode dar o robô. E de forma bem tranquila, tá? Então você pode testar também até 1 hora da tarde, até 2 horas da tarde. Então tem vários vídeos aqui, tutoriais, que você pode perceber isso, como configurar a questão do horário, né? Então aqui tem todas as operações, você fez aqui, ó, lucro da negociação, tem aqui 166 operações, o robô fez em 2 semanas, e aí você pode testar um mês inteiro, para ver o que acontece, tá? Então você vai colocar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, um mês de backtest, para você ver como que funciona. Estamos no dia 14, vou colocar aqui, ó, no dia 11, até, porque não fechou ainda o dia 14, né? Então não dá para fazer o backtest. Então eu vou fazer aqui, ó, do dia 11 do 9, 11 do 8. Pronto, um mês. Vou rodar o backtest aqui com essa configuração. Mas antes disso eu vou colocar aqui que é um valor recomendado mínimo R$4.000. Por quê? Porque meu stop é aquela configuração que eu fiz, meu stop é R$2.020. Então aqui no mínimo o dobro ou triplo para a gente poder operar bem, tá? Então vou colocar R$4.000 para você ver o que acontece. Então aqui demorou 13 minutos para fazer o backtest. Então retornando aqui, o que aconteceu? A gente tinha aqui, ó, R$4.000, chegamos a ter 7.600. Tomou stop. Então você vê aqui que tomou um stop, na verdade, no final do dia, 5h30 da tarde, ele fechou a operação, que tinha operação aberta, tá? E depois aqui tomou um stop cheio. Então você vê que deu lucro, só que tomou stops fortes aqui. Então a gente tem outras videoaulas para ensinar você como resolver esse problema. Na ocasião aqui eu tenho um backtest de um mês, que é mais fidedigno, né? Você consegue ter você consegue acertar mais no mercado futuro você colocando um backtest de um mês pelo menos. Então a gente tem dois problemas aqui, tá? Então a gente tem aqui no dia 3 do 9 e ver o que aconteceu esse dia. Por que aconteceu isso? Então a gente vai lá na data e descobre certinho o que aconteceu para ver o que a gente pode fazer. Na ocasião, eu tenho aqui 220, é mais agressivo. Eu tinha colocado 270, fica menos agressivo. Pode ser que dê lucro, né? Um mês inteiro sem tomar stop. Então isso que você tem que fazer o teste, entender. Tem outras videoaulas também do nosso tutorial aqui, que mostra como você resolver esses problemas aqui de várias formas, tá? Você pode usar filtro OTR, você pode aumentar a entrada, né, para 270, como eu coloquei.
você pode aumentar o seu stop, você pode espaçar mais as reentradas, tem várias coisas que você pode fazer. Tem várias videoaulas aqui explicando, tá? Porque o importante é você ter configurações que tomam menos stop, ou não toma nenhum stop, ou então você ativa a segunda média para tomar menos stop. Isso tem aulas também aqui na nossa área de membros, explicando como que faz isso. Então esse vídeo aqui foi no intuito de mostrar aquelas configurações que tem o stop mais curto, tá? De menos de R$1.000, que a gente já configurou aqui, já te mostrou que é possível você fazer configurações como essa, R$660, para operar com menos de R$1.000. Então você pode testar bastante, baseado em tudo isso que eu falei, que você vai ter sucesso com certeza. E também assista todas as aulas da nossa área de membros, para você ficar seguro, entender todos os parâmetros do robô. Tem outros parâmetros aqui que eu nem usei, o filtro ATR, por exemplo, pode te ajudar a fazer um melhor trade. Saída por distância também, tem que estudar tudo isso, tem na nossa área de membros, tá certo? Então fica aí o material didático nesse vídeo, super importante para você que tem conta pequena. Para você também que opera, por exemplo, com 3, 5 mil reais, você pode colocar 3 robôs, 4 robôs, com cada um com stop de R$500, R$600. Você tem lá 5 mil reais, você pode botar 3 robôs com stop, a soma dos stops vão dar R$1.500. Seria ótimo, você imagina. Tem 5 mil reais, você ganha num robô em 2 semanas que eu mostrei, R$900 cada um. Seria excelente. Então uma boa renda, uma boa média de renda. Mas lembre-se, tem que estar preparado para tomar stop, porque a longo prazo você vai tomar stop, de qualquer jeito. Tem dia que vai tomar stop e você tem que saber gerenciar isso, tá certo? Se você tem R$1.000 aqui, por exemplo, e você tomou aqui um stop de R$660, você não tem como operar de novo. Você vai sobrar aqui R$340. E aí você precisa de mais dinheiro. Então você só vai poder tomar um stop com isso daqui. Tem que estar ciente disso, tá? Se você quiser operar com R$1.000. Então por isso eu recomendo. Você aqui com 2, 3 mil reais, você aguenta tomar mais de um stop. E aí você toma um stop no mês, você perdeu R$600, mas naquele mês você ganhou 1.000, 1.500, 2.000 reais. Tomou um stop de 660, você ficou ali com R$1.000 de lucro, por exemplo. Então é assim mesmo. Tem que ir com calma, tem que estudar o método e entender que não existe a possibilidade de falar, eu tenho que ganhar R$100 por dia. Você pode ter sua meta. Só que tem dia que não vai dar nada e tem dia que vai ganhar 3 vezes a sua meta. Tá? Tem gente que fala, mas não dá 1.500, eu quero R$100 por dia, 150 por dia. É impossível. Tem dia que você vê no nosso canal no YouTube, eu posto resultados, que ganha 5 mil reais e aí depois no outro dia ganha R$700. Então aí é complicado, né? Porque ali eu tenho às vezes mais de 10 robôs operando, tem robô que nem opera, porque o mercado foi muito lento. Então tem dia que pode dar 5 mil, é um bom resultado, tem outro dia que pode dar R$600. E aí você fica desanimado? Não. Com o tempo você vai crescendo o seu valor, seu financeiro, para você criar uma média melhor de ganho. Então entre R$500 e 5 mil reais, você criou uma média ali de 2 mil, 3 mil reais ali por dia. Isso com uma banca muito maior, claro. Estou falando de uma banca dezenas de milhares de reais, tá certo? Então fica esse material didático para você, faça o passo a passo, assista todas as aulas, todos os parâmetros do robô são importantes, você vai usar também a sua criatividade, o método passo a passo, você às vezes vai criar configurações que eu nunca fiz, que nunca passou pela minha cabeça, isso acontece, tem cliente meu que já mandou para mim, olha o que eu estou fazendo, olha a configuração que eu fiz, e tal, eu acho super interessante, diferente, que dá resultado. Tem cliente que já mandou configuração que funciona 6 meses para trás, tá? Não é muito o que eu uso, eu gosto de usar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo de backtest, mas tem gente que quer ficar mais seguro,
colocou 6 meses de teste e deu lucro em 6 meses, ótimo, dá para fazer também, é excelente também. Agora, para você ganhar mais ainda, um lucro maior, se você fizer a configuração de 1 a 3 meses no máximo, vai dar mais dinheiro porque o mercado ele se modifica. Em 6 meses o mercado passa por situações muito diferentes. Então ele vai modificar bastante, ainda mais em 2020 com o corona. A pandemia teve uma oscilação muito forte em março, abril e maio. Então tem que entender essas oscilações mais fortes. Ainda assim, já vi robô que tem um sucesso aí nesses momentos mais difíceis, não tem problema nenhum. Tem uma oscilação maior, o stop vai ser maior, mas o take profit também vai ser maior. Então tem que estudar essas possibilidades fazendo um backtest, te ajuda muito. Coloque para operar o robô na sua conta demo e depois você vai para a sua conta real, tá certo? Então fica aí a aula de hoje, como operar com baixo investimento. Sou o Daniel aqui da RoboBolsa e a gente se vê aí nas próximas aulas. Até mais!